Bom dia, galera. Quando vocês vão entrando aqui, vou me organizando, valeu? Quando vocês vão entrando aí, vou esperar a galera entrar. Vou compartilhar a tela para nós começar, vou me organizando aqui. Já podem colocar os nomes, tá? Caso queiram. Vou compartilhar a tela aqui. Fiquei de ver com vocês hoje. Fazer um resumão das escolas literárias, né? Eu sempre vou deixando a literatura para depois. Fazer um resumão das escolas literárias, das escolas que nós já vimos. Vou compartilhar aqui a tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Então, vamos fazer um resumo com vocês de literatura brasileira, das escolas literárias, certo? Vocês deveriam ver com mais detalhe, né, comigo. Tranquilo? Então, é essa linha, né? Quinhentismo, literatura de formação em 1500, 1601, né? Ou seiscentismo barroco, 1768, né? Ou setecentismo, né? Também o arcadismo, 1836, século XIX, romantismo, 1871, realismo, naturalismo, parnasianismo, são as três escolas literárias que vão surgir junto com o símbolo. Na verdade, são quatro escolas literárias que vão surgir no século XIX, né? Então, naturalismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, né? E lá no século XX surge o pré-modernismo, né? Ainda no século XX, 1922, Semana de Arte Moderna, surge o modernismo no Brasil. Tranquilo? Então, vou começar do zero com vocês. Temos dois tempos de aula, um agora e o outro ao final. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem poucos alunos aqui presentes, são só 19, mas já vou iniciar. Beleza? Já podem colocar os nomes à vontade aí. Sua aluna Camila Sampaio pediu para avisar que hoje não poderá assistir a aula, pois está no dentista. Obrigado, obrigado, Juliana. A Kétia também me avisou ontem que é o dentista hoje, que acho que levou um tombo, teve uma queda. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Então, amores, ó, quinhentismo, né? Literatura de 1500, ou literatura de formação, ou quinhentismo, a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Ninguém consegue, né, tratar, né, como escola literária realmente, né? Quinhentismo corresponde ao estilo literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época de seu descobrimento, durante o século XVI, perfeito? Certo? 1500, né? As principais manifestações literárias não são propriamente literatura brasileira, que eu falei com vocês agora,
não configura-se para nós literatura brasileira, certo? Incluem-se nessas manifestações a literatura informativa dos viajantes e a literatura de catequese, né? Trazida, né? Pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas, com a intenção realmente de propagar a religião católica, uma vez que ela perde a força na Europa, né, por conta da reforma protestante. Show de bola? Então surge aquele conflito que vai nos acompanhar até o Barroco. O arcadismo, né, perde um pouquinho essa força. Então, além de, né, do intuito, né, de achar novas terras, as grandes navegações também vão, né, vão procurar também nas novas terras, né, propagar, divulgar a religião católica, uma vez que ela perde a força na Europa por conta da reforma protestante liderada por, né, Martim Lutero. Tranquilo? E Calvino, Martim Lutero na Alemanha e Calvino na Itália. Beleza? Então é assim que nós vamos chamar, né? Quintismo, literatura de informação, literatura descritiva, né? Uma vez que, né, Pero Vaz Caminha, o Capitão Mor, né, escreve uma carta, destina-se uma carta, né, descrevendo realmente o que estava sendo achado aqui no Brasil ao rei Dom Manuel em Portugal. Então ele, né, descrevia realmente as terras, descrevia, né, os habitantes aqui achados, né, nossos índios, tranquilo. Então a carta era meramente uma carta descritiva, né, com o intuito realmente de, né, fazer uma descrição do local, da terra, se era bom para plantar alguma coisa, né, tudo que aqui, né, se quisesse plantar, daria bem, né, daria bom aqui, vamos dizer assim, trazendo para a nossa linguagem atual. Então, principais produções, né, a Carta de Pero Vaz de Caminha, certo? A literatura informativa, também chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas, reflexo das grandes navegações, empenha-se em fazerem um levantamento da terra nova, né, de sua flora, fauna e de sua gente. Então, assim, a intenção realmente da Carta de Pero Vaz de Caminha, né, e assim, literatura de informação, é realmente passar a informação ao rei Dom Manuel. Show, obrigado, Sarinha. A Juliana já me passou. Obrigadão, tá, nega? Obrigado mesmo, galera. Então, literatura informativa, né, também chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas, reflexo, né, das grandes navegações, empenha-se em fazer um levantamento da terra nova, né, de sua flora, fauna, de sua gente. Tranquilo? Então, a intenção realmente era apenas informar o rei Dom Manuel, que ficou em Portugal, né, da terra achada, né, do Brasil, na verdade, sua flora, né, sua fauna, sua gente, principalmente. Principais obras, né, que vão remeter, né, ao Anchieta, né, nosso padre de Anchieta, é o Alto da Pregação Universal, em 1570. Repare que em 1570, né, a Companhia de Jesus já chega ao Brasil, né, com o intuito realmente, né, de propagar a religião católica, né. A Europa, né, na Europa surge esse conflito, né, teocentrismo e antropocentrismo, né. É o homem como sendo de tudo, né, antropocentrismo, e teocentrismo é o Deus como sendo de tudo. Começa a ter esse conflito, né. A religião católica vai perder a força na Europa, uma vez que Martim Lutero começa, né, a trazer contradições da Bíblia, né, e a igreja perde a força realmente. O homem começa a pensar, né, investir menos na igreja, investir mais nele, no seu conhecimento, em busca do conhecimento, e a igreja assim perde a força na Europa. Show? Então, assim, repare que é o alto da pregação universal, né? Era muito mais fácil tentar convencer o índio, né? O aborígene, né, da religião católica através dos autos, né, que era tipo uma peça teatral, porque, né, ainda não dominavam, né, os portugueses não dominavam ainda a língua, né, o tupi, certo? E nem os índios dominavam a língua, né, portuguesa. Então, assim, maneira mais fácil de você, né, tentar propagar a religião católica, né, tentar salvar, né, assim que eles colocavam em evidência, tentar salvar, né, cara, o índio, né, era através dos autos, né, da pregação universal, através daquele texto teatral, tentar propagar a religião católica, né, tentar trazer uma comparação, né, dos santos da Igreja Católica com os santos, né, que os índios acreditavam, certo? Então, o diálogo do Pedro, né, do padre Pero Dias Martir, né, na festa de Natal, pregação. Então, são as principais obras, né? As obras de Anchieta tinham como forte característica a visão catequética, né? Da Companhia de Jesus chega aqui apenas para catequizar, né? Com uma concepção teocêntrica do mundo, tendo como temática constante a religiosidade e a moral, né? Então, a principal intenção da Companhia de Jesus ao chegar ao Brasil era trazer uma literatura de catequese, né? Uma literatura voltada a catequizar, a transformar, a mudar, né? A propagar a religião católica, uma vez que, né, que a Igreja Católica perde, né, diversos seguidores, né, e perde a sua força, né, na Europa
justamente porque, né, Martinho Lutero surge com a Reforma Protestante. Show? A Igreja Católica vai surgir logo depois com a Contra-Reforma Protestante. E esse conflito, né, cara, até o centrismo, o antropocentrismo, vai nos acompanhar até o Barroco. Vocês vão reparar, né, que o poeta Barroco, né, ele vai trazer esse conflito no seu poema, certo? Tranquilo? O homem vai entender, né, que a vida é muito efêmera, ela é passageira, certo? Então o homem, né, o homem, né, tem que se ver como sendo de tudo, tem que aproveitar a vida porque ela é muito rápida. Então o homem vai ficar nesse conflito, né? Aproveitar a vida mundana, né? Os pecados da carne, mas, né? Ter medo, né? Da ação divina em relação a perdoar ou não os seus pecados. Então isso aqui vai nos acompanhar até o Barroco, beleza? Então a literatura, né, de 1500 é uma literatura propriamente de informação, literatura informativa ou de catequese. A Companhia de Jesus chega ao Brasil para tentar, né, convencer o índio, né, e assim, né, salvar, certo? Tranquilo? Salvar os habitantes daquela terra. Show? A intenção realmente era para, né, com receio da Reforma Protestante chegar aqui antes, né, a Contra-Reforma Protestante chega ao Brasil para tentar divulgar cada vez mais a religião católica e assim, né, aumentar, né, os seus adeptos, tá? Uma vez que ela perde a força na Europa. Tranquilo? Então aqui nós já pulamos para o Barroco, tá? Uma época de conflito. O Barroco vai trazer esses conflitos, certo? No século XVII, o Brasil presenciou o surgimento de uma literatura própria a partir dos escritores nascidos na colônia, certo? Contexto histórico, primeira invasão holandesa que ocorreu na Bahia em 1624 e a segunda, né, em Pernambuco, né? São as invasões, né? Invasões holandesas, né, na Bahia e em Pernambuco. Tá? O que marca para nós aí, né? São os marcos históricos. Show? Em 1630, né, que perdurou até 1654. Costuma-se considerar a publicação da obra Prosopopeia, né, que até perdeu esse acento aí com a nova ortografia, né, de 1601, Bento Teixeira como marco inicial do Barroco no Brasil. Então, o Barroco inicia-se no Brasil, né, com a publicação da obra Prosopopeia, né, de Bento Teixeira como marco. Vai ser considerado por nós como marco inicial do Barroco no Brasil. Tranquilo? Vai ser a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Perfeito? Então, ó, o que foi o Barroco? Né? Um movimento histórico e filosófico que surge, está muito ruim de ler, né? Que surge com o conflito entre a reforma protestante, né, e a contra-reforma. Foi o que eu falei com vocês, né? Vai surgir o Barroco, né? Por isso que é uma literatura, né? É uma escola cheia de conflito, né? Isso vai surgir, né, no momento em que surge o conflito na Europa, né, da reforma protestante e da contra-reforma, beleza? Tranquilo? Martinho Lutero, né, e outros representantes da reforma protestante, né, vão trazer ideais, né, vão questionar cada vez mais o que era propagado pela Bíblia, né, pela religião católica, né, assim surge a reforma protestante. A igreja, né, surge, né, então com a contra-reforma protestante, beleza? Seu objetivo era propagar a religião através de uma, né, arte de impacto, sinuosa, enfeitada ao extremo. Então repare, né, que a poesia barroco vai ter essas principais características, né? Propagar a religião, sim, através de uma arte de impacto sinuosa enfeitada ao extremo. Isso vai se propagar também para a poesia, né? A poesia barroca é uma poesia cheia de versões sintáticas, né? Cheia de figuras de linguagem, principalmente antítese, né? Já que eu quero propagar, né, aquela contrariedade, ó, certo? Vou trazer, né, uma arte altamente aqui embaixo, uma arte altamente contraditória, né? Vocês vão ver a presença, né, assim, demasiada, né, de antítese, né? Isso que é antítese, a figura de linguagem que vai trazer para nós, né, ideias contraditórias, ideias contrárias. É só lembrar de antítese e lembrar de antônimo, perfeito? A origem da palavra barroco, né, é obscura. Hipóteses têm sido consideradas mais aceitáveis, né? Barroco era o objetivo que designava, né, certas pérolas, né, de superfície irregular, né, e preço, certo? Então, barroco, na verdade, essa comparação com pedras, né, com pérolas, com superfícies irregulares, certo? Surge realmente por isso, né, por esse conflito. Tranquilo? Surge aí o nome barroco por conta disso, tá? Então, aqui, ó, características, né, gerais da literatura barroca, né? O homem dividido entre o desejo de aproveitar a vida, né, e o de garantir um lugar ao céu. Né? O homem dividido entre o prazer pagão e a fé religiosa. Então, assim, os conflitos vão nos acompanhar no Barroco até o final, certo? Você vai ver que, né, o nosso grande representante, Gregório de Matos e Guerra, vai apontar esse conflito bem claro, vai deixar bem evidente, né, em suas poesias, perfeito? Então, esse teocentrismo, antropocentrismo vai nos acompanhar, tá?
ele vai ficar dividido entre aproveitar a vida, até porque surge a expressão latina carpe diem. É importante que nós aproveitemos a vida, né? Porque ela é muito efêmera, muito rápida, passageira, né? Então é importante que nós aproveitemos bastante a vida, mas, né, ficamos divididos, né, entre o prazer pagão, né, e a fé religiosa. Será que Deus realmente vai me perdoar? Será que ele vai exercer bem a sua função de me perdoar? Uma vez que a vida é efêmera, né, é muito rápido, eu tenho que curti-la, aproveitá-la, né, o quanto eu puder, certo? Vai surgir o antropocentrismo, o teocentrismo, o homem versus Deus, a carne versus o espírito. Show de bola, eu vou curtir, tem que curtir, né, aquela vida, né, aquela coisa carnal, mas, né, eu tenho que, né, salvar o meu espírito, né? A minha alma tem que ser salva, certo? Tem que ir, né? Eu tenho que buscar um lugar ao céu, né, sendo perdoado por Deus assim. Então esse conflito vai nos acompanhar direto na arte barroca. Show? O que mais importante nós, né, observarmos é o seguinte, ó, a poesia barroca ela é cheia de detalhismo, né, e rebuscamento, show? Até porque logo depois no arcadismo, no romantismo, vocês vão ver que isso aí vai cair por terra, né? O arcadismo vai surgir, né, com o intuito de tentar, né, romper com esse rebuscamento, romper com esse academicismo, né, romper com esse detalhe. A arte, né, a poesia árcade, né, e romântica são poesias muito mais voltadas, né, a algo mais a versos livres, né, assim, aquela coisa rebuscada que assim trouxe para nós, né, o barroco, perfeito? A extravagância, né, o exagero nos detalhes, né? A arte barroca, de forma geral, vai trazer esse detalhismo, né, o rebuscamento, perfeito? Se nós fizermos, né, uma viagem a Minas Gerais, nosso principal representante era Aleijadinho, vocês vão ver que as igrejas, né, são cheias de detalhe, rebuscada, né, extravagância, exagero nos detalhes, né, são lindas, estão muito lindas realmente, né, as igrejas barrocas, as igrejas, né, em Minas Gerais construídas, muitas delas, né, no século, né, 17, certo? Ó, pelo nosso, né, muitas delas pelo nosso principal representante, né, que seria o Aleijadinho. Tá? Linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, usando, né, muitos recursos estilísticos e figuras de linguagem de sintaxe, não é isso só? Então, figuras de linguagem, né, eu posso colocar aqui em evidência metáfora, né, principalmente, né, antítese, paradoxo, são ideias que vão trazer, né, contradição, ideias contrárias, uma vez que nós vamos retratar esse conflito, né, homem, Deus, carne, espírito, né, esse conflito, é importante retratarmos essa contradição através, né, da antítese, né, metáfora, paradoxo, assim por diante. E figuras de sintaxe, uma vez que eu vou, né, principalmente no barroco, usar a inversão sintática. Show de bola? Para realmente trazer esse rebuscamento, essa coisa que é até legal. Hoje, quando vocês, né, escrevem uma redação, compõem um texto para o corretor, né, e que vocês saibam usar bem essas inversões sintáticas, isso aí é um recurso de estilo que o corretor vai olhar com bons olhos ao você produzir um texto, beleza? Então, regido por duas ideias filosóficas, o mais importante são essas duas ideias filosóficas que vêm da Europa, né? O cultismo e o conceptismo, tá? Então, o barroco ele é regido por duas, né, ideias filosóficas que vão vir da Europa, né? E vai acompanhar aqui para nós também, né, o barroco no Brasil, certo? O cultismo é o jogo de palavras, né, o uso, né, culto da língua, predominando, né, em versões sintáticas, perfeito, ó, figuras de linguagem, né? Então, quando eu falar em cultismo, né, é uma ideia filosófica que vai nos acompanhar, que vai trazer realmente jogo de palavras, né, o uso culto da língua, né, predominando em versões sintáticas, perfeito? Então, por isso que o barroco é uma arte, né, pautado uma linguagem, a linguagem é muito mais rebuscada, muito mais trabalhada, né, ao extremo, usando muitos recursos estilísticos, né, figuras de linguagem e figuras de sintaxe, né, uma delas é a inversões sintáticas, perfeito? E o conceptismo, né, que são os jogos, né, de raciocínio e de retórica, né, que visavam melhor explicar o conflito dos opostos, né? Vocês vão ver aqui, caiu até no concurso agora da ESA, né, recente agora, né, um poema do nosso grande Gregório de Matos e Guerra, né, que ele vai, né, a banca pedir, né, qual visão filosófica, né, estaria aparecendo para nós ali em evidência para nós naquele trecho daquele poema, né, que seria pequei, Senhor, porque pecado. Da vossa clemência me despido. Ele está tentando convencer, né, usando bem a oratória, né, isso, o raciocínio, né, usando a retórica para tentar convencer, né, Deus de que ele, né, ele vai pecar porque, né, a vida, entendendo que a vida é efêmera, passageira, muito rápida, então vai ter que, né, ter esse contato, né, com a vida mundana, com os prazeres da carne, mas ele vai cobrar, né, vai tentar, né, persuadir Deus, né, do seu perdão, certo? Ó. Então aqui, ó, certo? Principais representantes do barroco brasileiro, na poesia, o nosso grande Gregório de Matos e Guerra, né, que recebeu o apelido de Boca do Inferno,
né? Ou boca de brasa, também assim chamado, temas da poesia, né, gregoriana, né? É a poesia religiosa, né? Vai trazer esse conflito religioso, não tem como deixar de apresentar esse conflito religioso que vai surgir. Poesia satírica, né? Aquele que aqui o deixou mais famoso, né? Uma vez que ele satirizava, zombava, acho que, né? Dos representantes, né? Da burguesia baiana, certo? Né? Por isso que ele foi expulso, né? À toa que ele foi expulso, ele foi exilado, né? Da Bahia, certo? Por conta, né? Das suas poesias satíricas, poesia erótica, né? São as principais poesias gregorianas, tá? Na prosa, né, cara? Colocamos evidência aí, não teve muita coisa na prosa, era mais poesia, né? Mas o representante nosso da prosa é o padre Antônio Vieira, certo? Ele, na verdade, ele tinha, através dos sermões, né, dos sermões, tentar, né, propagar, né, persuadir, né, o índio, né, da religião católica, certo? Fazer pouco fruto da palavra de Deus no mundo, né, pode proceder, né, de um de três princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Então, o sermão da 60ª, certo? Pregado na Capela Real no ano de 1655. É assim que chegaram ao Brasil, né, assim que chegou ao Brasil, perdão, a Companhia de Jesus, né, logo de cara, você vai ver que Padre Antônio Vieira, né, ele vai fazer uma pregação na Capela Real, né, e já começa a tentar propagar a religião católica e trazer o índio para cá, certo? Tentar salvar, né, o índio. Tranquilo? Repare que essa mesma poesia ali do nosso grande Gregório de Matos e Guerra caiu na prova da ESA, né, recente. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vai, né, vai usar muito bem o conceptismo. Tá vendo aqui, ó, vai tentar usar a oratória, né, para tentar convencer Deus. Então, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, ó, certo? Vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, assim, tá tentando, né? É meio que quase um 7-1, né? Quanto mais tenho delinquido, cometido pecado, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, segundo ele, né? Deus, para exercer a sua função, né, de perdoar, né, as pessoas têm que, né, cometer o pecado realmente. Então, assim, é meio que bem um 7-1 nato, né? Ele vai ali, tentar convencer, através da oratória, do raciocínio, né, de que Deus, né, terá que perdoar, né? Só vai exercer sua função de perdoar se as pessoas, né, cometerem o pecado. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja, né, um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para perdoar lisonjeado. Se uma ovelha perdida, né, e já cobrada, glória tal, né, e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, assim, meio que, né, tentando, ele usa aqui muito bem, né, o conceptismo. Tá vendo aqui, ó, vai ter, o cultismo vai, mas o principal uso aqui, né, a principal ideia filosófica que vai acompanhar para nós aqui, né, seria o conceptismo, onde ele vai tentar, através da oratória, do raciocínio, convencer o outro, certo? Aqui a gente já pula para o arcadismo, é só um resumo realmente. Ó. O arcadismo, né, desenvolve-se no Brasil, né, do século XVIII, especialmente, né, em Minas Gerais, onde se havia descoberto, né, ouro, fato que marcou o local como um centro econômico, né, e, portanto, cultura portuguesa. Delimita-se o arcadismo no Brasil, né, entre os anos 1768, publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e né, vai encerrar em 1836, no início do romantismo. Né? O romantismo inicia no século XIX, início do século XIX, né? Certo? O Brasil ele se torna independente político de Portugal em 1822. O Brasil inicia, né, com a publicação de Suspiros Poéticos, Saudade de Gonçalves de Magalhães, né, que foi o marco inicial do romantismo no Brasil, perfeito, em 1836. Então, assim, o arcadismo, né, dar-se-á em 1768 e vai até 1836. Tá? Então, as principais características, né, do arcadismo, ó, apesar dos traços do cultismo, né, barroco, que aparecem ainda para nós, né, no arcadismo, em alguns poetas, na maioria deles procurou seguir, né, as convenções do neoclassicistas europeus. São elas, né, a utilização de personagens mitológicos, personagens, né, são personagens mitológicos, muitas vezes, a idealização da vida campestre. Repare que o arcadismo, né, o poeta Árcade, ele vai buscar aquele sossego, né, cara, na vida do campo, para tentar, né, também produzir suas poesias, seus poemas, tá? Então, esse bucolismo, perfeito? A idealização da vida campestre, né? O bucolismo vai ser uma das principais características, né,
do arcadismo no Brasil, certo? Na Europa e no Brasil. O eu lírico, caracterizado, né, como um pastor, né, e a mulher amada como uma pastora, né? O pastoralismo também aparece para nós. Repare, né, que vão surgir aí conosco, né, algumas expressões latinas, fugere urbe, né? O cara tem saudade, né, do campo, ele vai fugir para o campo, vai fugir da cidade para o campo, né, uma vez que ele vai buscar, né, sossego, né, uma vida campestre, certo? Ambiente, né, tranquilo, idealização da natureza, cenário perfeito, né, aprazível, né? Vai surgir a expressão locus amoenos, que vai retratar realmente, né, a busca por um ambiente tranquilo, né, a idealização da natureza, né, um cenário perfeito e aprazível para que o poeta, né, possa compor, né, suas obras. Tranquilo? Show? Então essa busca, né, vai estar presente na poesia arte. Visão da cidade como local de sofrimento e corrupção. Então a minha intenção é fugir da cidade, né? Até brinco, né, quando eu dou em sala de aula arcadismo, eu canto aquela música dos Tons de Chororó, né, de que adianta me viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Então, Deus Palustinha do meu coração, lá para o meu sertão eu quero voltar, né, via Passarada. Então, assim, aquele trecho daquela música vai retratar para nós, né, tentar traduzir nos dias de hoje, né, o famoso Fugere Urbe, né, que nos acompanha até hoje, né, quando tem um feriadão prolongado, né, muitos de nós vamos para o interior, né, o do Rio de Janeiro, ou quem mora em outros estados, né, para o interior de São Paulo, né, ou então, né, para o mato, né, isso para uma vida mais, né, vai fugir da cidade, tentar fugir daquele sofrimento, daquela correria, daquela agitação e procurar um lugar mais tranquilo. Então, assim, essa era a intenção, né, dos poetas árcades, né, isso, eles tentavam fugir da cidade para buscar, né, no campo, né, na vida campestre, num lugar mais tranquilo, né, por isso locus amoenos, né, para idealizar a natureza, né, e ter o cenário perfeito para que possam produzir, né, os seus textos, tá? Elogio, né, o equilíbrio, né, e desprezo às extremidades, né, a aureia mediocritas, né, expressão de Horácio. Então, assim, eu vou elogiar o equilíbrio, né, desprezar as extremidades, certo? Eu vou desprezar tudo que é medíocre para nós, né? Vou valorizar outras coisas, não só, né, os bens materiais. Perfeito? Desprezo aos prazeres, né, do luxo, da riqueza. Vendo aqui, ó, vou desprezar, né, os prazeres do luxo, da riqueza, certo? Aproveitamento, né, do momento presente devido, né, à incerteza do amanhã. Isso aqui vai nos acompanhar do Carpe Diem, né? Vai aparecer com muito mais força. Já nos encontra, né? Já aparece para nós lá no barroco, né? Mas vai surgir com muito mais força aqui, né? No arcadismo, perfeito? Então o Carpe Diem vai surgir. Então aproveitamento do momento, né? Presente, né? Carpe Diem, aproveitar o momento, certo? Devido à incerteza do amanhã, uma vez que a vida é efêmera e passageira. Né? A vivência plena do amor durante a juventude, porque a velhice é incerta. Então, Carpe Diem vai surgir para nós. Quem assistiu, né, aquele filme, né, Sociedade dos Poetas Mortos, vai ver que toda hora, todo momento, né, surgia essa expressão Carpe Diem, certo? Porque tratava aquela época ali era, né, a época do arcadismo lá na Europa, né, aquela escola, né, muito uma escola rígida, né, que tinha como fama, né, aprovar, né, os filhos, né, da burguesia, né, nos principais cursos, né, das faculdades na Europa, né, em Portugal. Na Europa, de forma geral, certo? Então o cara tinha que, né, até o que acontece até hoje, né, os cursos, né, que vão gozar de prestígio social eram colocados em evidência, né, e a intenção do colégio, aquela escola rígida, né, aquela rigidez, era fazer com que o aluno fosse aprovado, né, medicina, né, direito, né, os cursos que eram e continuam sendo, né, cursos prestigiosos no seio da sociedade. Tranquilo? Então, Carpe Diem surge, né, essa expressão surge, né, no intuito de trazer, né, por conta da incerteza do amanhã, nós tínhamos, né, que aproveitar o momento. Até hoje, né, cara? A vida é incerta, né? É importante que nós aproveitemos o momento, porque nós não sabemos, né, que horas que nós vamos embora. Então, essa expressão Carpe Diem, né, nos acompanha até hoje, né? Esse sentimento vai nos acompanhar até hoje, beleza? Então, os principais autores árcades são, né, Cláudio Manuel da Costa, certo? Basílio da Gama, Frei José de Santa Rita Durão, certo? Tomás Antônio Gonzaga, o mais famoso, né, que produziu de Marília de Dirceu, certo? E eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos, e dos sóis queimados. Tem um próprio casal, e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs, né, de que me visto, graças a Marília Bela, graças a minha estrela. Então aqui ele vai, né, mostrar, né, aquele amor à pastora, né, e retratando, na verdade, né, os elementos, né, campestres, né, valorizando sempre, né, aquele visual que ele tem em relação ao campo, enquanto, né, em relação àquele lugar mais tranquilo, mais ameno, certo?
Então, o romantismo vai surgir para nós, né? Surge em 1830, influenciado pela independência em 1822, certo? O Brasil torna-se independente político de Portugal, beleza? A intenção, então, dos românticos era desenvolver uma linguagem, né, própria e abordar temas ligados à natureza e às questões político-sociais. 10 minutinhos aí, certo? Defende a liberdade de criação privilegiada, né, e privilegia a emoção, né? Não é à toa que o romantismo, né, o cartão de visita é o sentimentalismo, show? Então, assim, o que o romantismo vai, na verdade, né, abordar, certo? São temas ligados à natureza, né, as questões político-sociais. Repare que, né, a primeira geração vai trazer essa importância de nós valorizarmos elementos nacionais, então a nossa flora e a nossa fauna são colocadas em evidência, né? E também a última geração do romantismo, já trazendo, né, preparando, né, o caminho para o realismo, naturalismo, né, começa a abordar uma temática mais ligada à política, né, a problemas sociais que acontecem já, né, no Brasil naquela época, perfeito? Em relação à corrupção, em relação, né, à escravidão, era colocada em evidência, né, criticada pelo nosso principal representante da terceira geração do romantismo, né, que era o Castro Alves, perfeito? Então defende a liberdade de criação, né? Então, assim, eu vou romper, né, com o barroco, com as ideias barrocas aqui, ó, né? Então, o romantismo vai surgir o quê? Para romper com o academicismo, né? Isso, aquela criação, né, cheia de rebuscamento, de pomposidade. Aqui, ó, vamos defender a liberdade de criação, né? Privilegia a emoção. Show? As obras valorizam, né, o individualismo, o sofrimento amoroso, a religiosidade, né, isso, a natureza e os temas nacionais, as questões políticas, sociais também e o passado. Então, assim, as principais características que vão surgir com o romantismo são essas, né? As obras vão valorizar, né, o individualismo. Repare que na segunda geração do romantismo, né, o egocentrismo é colocado bem em evidência. Então, o poeta, né, para ele, somente o seu sofrimento vai importar, nada mais importa, né? Certo? A religiosidade é colocada em evidência também, a natureza também, né? E os sistemas nacionais, as questões políticas sociais, né, vão ser abordadas principalmente, né, na terceira geração do romantismo, né, tida como social ou condoeira. Por quê? Porque abordava realmente, né, problemas sociais daquela época, né? Porque condoeira, né? Porque o pássaro condor da época, né? A ave condor, ela tinha essa ideia de passar, né? De levar mensagem, né? Então, a intenção da terceira geração era levar mensagem realmente, né? De um lugar para o outro, passar uma mensagem, né? Uma crítica social para a população. Show? Então, o marco inicial do romantismo, né, brasileiro é a publicação de Suspiros, Poetas e Saudades em 1836. Gonçalves Magalhães, né, surgiu realmente somente para criar esse marco inicial. Show? Principais características, né? O individualismo, né? O egocentrismo, o subjetivismo, né? E narcisismo. Então, um poeta, principalmente representante da segunda geração do romantismo, vai se colocar, né? Vai trazer, né, essas principais características, né? O individualismo, o egocentrismo, né? O subjetivismo, o narcisismo. Show? Sentimentalismo, né? A escola do coração, lágrima, né? Sonho, devaneio, né? Ternura, emoção. Não tem como, né, falar de romantismo, né, sem trazer esse principal cartão de visita que é o sentimentalismo. Perfeito? Ó. E quando eu falo sentimentalismo, é tudo, de forma geral, né? A escola da lágrima, do coração, tudo é colocado de forma subjetiva, né? Lembrando que vai surgir logo depois do romantismo, vai surgir, né, o realismo, o naturalismo, trazendo o quê? Né? O objetivismo, né? E não vou romper, né, com o que trazia para nós o romantismo, perfeito? O realismo e o naturalismo vai surgir realmente para romper, né, com tudo que trazia o romantismo para nós, perfeito? São sentimento da nacionalidade, patriotismo, né, com o nacionalismo, né, focado na natureza, na sociedade, certo? Liberdade de composição, né? Repare que os versos são muito mais livres, né? O autor, né, romântico vai ter, né, liberdade para compor, não vai ficar preso àquelas inversões sintáticas, aquela coisa mais rebuscada, né, do neoclassicismo. Perfeito? O cristianismo, né? Escritores assumem atitudes, né, de artificialismo, né? Isso, ó, cabelos longos, pele pálida, olhar perdido, né? Vida desregrada, né? São principalmente os principais, né, os representantes da poesia, né, da segunda geração, conhecida por nós como mal do século, nem só outra romântica. Né? São aqueles que vão colocar, né, vão colocar somente a sua dor, né, então egocentrismo, individualismo, narcisismo. Para eles, somente o que importa, né, é a sua dor por não ter, né, a mulher amada, né, a mulher idealizada, por eles não nos dá atenção. Show? Então aqui a produção literária passa por 3 fases, né? São 3 gerações que vão trazer para nós, né, é o romantismo, né, na poesia, certo? Ó, repare que vai surgir a primeira escola que vai trazer, né, a prosa para nós é, na verdade, o romantismo, né? O barroco, né, o Brasil vai trazer somente a poesia, né? E o romantismo vai surgir com a prosa também. A prosa vai trazer as mesmas características, né, da poesia. Show? Então vocês vão ver, né, que nós tiramos aquela redação, né, da prostituição, né, em cima, né,
da obra Lucília de José de Alencar, que é uma obra romântica, né? Que ele vai retratar, trazer, né, alguns problemas sociais, né, da parte da burguesia e vai apontar ali, né, cara, o lance da prostituição, da mulher que se prostitui, aquela coisa toda ali, algum problema social da época, que era tratado como um problema social da época. Então, assim, né, vocês vão ver que a prosa vai retratar também, né, características próprias da poesia romântica, perfeito? Primeira geração era indianista ou nacionalista, perfeito? Ó, vou parar por aqui, que faltam poucos minutos, para ficar salva a aula e volto com vocês no último tempo, tá? Para trazer direitinho aqui as 3 gerações, começar a falar com vocês, voltar a falar com vocês, já viram comigo já realismo e naturalismo e prosseguir um pouquinho mais à frente com as escolas literárias, beleza? Então, primeira geração, indianista nacionalista. Já imagina-se o quê, né? Que o nacionalismo, né, tudo que é nosso é colocado em evidência, né? Principalmente o índio, né? O índio vai ser o nosso grande cavaleiro medieval, perfeito? Então, vai exaltação natureza e a pátria, o índio, né? Ele vai ser o nosso grande herói nacional, certo? E aqui vai colocar o sentimentalismo, né? Mas não aquela coisa, né, da segunda geração, não. Aqui, ó, quando eu falo sentimentalismo, é o quê? É sentimentalismo de você, né, do patriotismo, né? Valorizar o que é nosso, colocar o que é nosso em evidência. Já que eu rompi com Portugal, já que eu me tornei independente de Portugal, né? A intenção aqui era valorizar tudo que é nosso, colocar tudo que é nosso em evidência, perfeito? Gente, ó, fecho por aqui, 3 minutinhos, ó, espero que todos tenham colocado o nome e volto no último tempo com vocês. Beleza? 3h52. Fecho aqui e volto no último tempo.